Oi, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Portugal por Elas. Pois é, o objetivo desse nosso novo podcast é mostrar para vocês como é a vida em Portugal através do olhar de 4 mulheres. Quem são essas mulheres? Deixa eu te apresentar. Primeiro, Bia Figueiredo, brasileira, carioca, mudou para Portugal com o marido, aposentado e 2 meninas. Pois é, uma menina de 70 e muitos anos e a outra de 92 anos. Uma família bem diferente. A segunda, a Catherine Arnaud, mais conhecida por Catherine, mãe de uma adolescente. Adolescente não, né, gente? Com 19 anos não é mais adolescente, enfim. Já não é mais. Não é? Mãe de uma menina de 19 anos e do Matheus, com 7 anos. Ela mudou na melhor condição de todas, porque veio ela, a filha, o filho, a mãe e o marido fica no Brasil, gente. O marido fica vindo de 15 em 15 dias, ou seja, ela tem 15 dias de paz, de tranquilidade na casa, saudades. de férias. Então, assim, a Catherine também é do Rio de Janeiro. E a Tatiana Cola, também é uma história muito diferente, gente. Aeromoça, professora de literatura, de nós 4, eu diria que a Tatiana é a culta, sabe? A inteligente, professora de literatura, arte, sabe? Somos perfis completamente diferentes. Ela mudou com um marido e 2 adolescentes, uma menina de 13 e um menino de 14. Então, assim, histórias diferentes, perfis diferentes e recomeços diferentes. Hoje, nós vamos falar sobre recomeçar profissionalmente em outro país. Cada uma tem uma história, cada uma tem um background profissional e todas nós recomeçamos. Eu e elas, né? Você, quando mudar para Portugal, você vai perceber isso. De repente você atua na área de gestão e quando você chegar aqui, você vai trabalhar no imobiliário. Todas nós trabalhamos juntas no imobiliário do Vou Mudar para Portugal. Enfim, esse é o objetivo do nosso podcast de hoje. E eu queria te lembrar uma coisa. Você viu o nosso primeiro capítulo? Não viu? Não, então para tudo e vai assistir, porque foi fantástico. Cada uma delas contando o que elas faziam antes e por que elas mudaram para Portugal. Eu vou deixar o link aqui em cima para você ir assistir depois. E olha só, clica aqui embaixo agora. Se você não segue a gente no Instagram, tem que começar a seguir agora. Deixa o seu like, escreve tudo de bom aí nos comentários e vamos embora agora para o conteúdo. Vamos lá! Quero saber de vocês agora sobre recomeçar. Né? Vou começar pela Catherine, pela Catherine. Não, vamos começar pela mais culta de todas. Ah, meu Deus do céu. Vamos começar pela Tati. Pressão, gente. Professora de literatura. Gente, olha só. E aí, como é que foi recomeçar? Pois é. Então, eu já recomecei várias vezes, né? Eu comecei trabalhando com 14 anos, dava aula de inglês em São Paulo. Depois voltei a dar aula de inglês dos meus 18 e fui ser comissária de bordo de uma empresa japonesa. Trabalhei por 5 anos lá. Foi incrível, foi uma experiência que acho que me formou muito como ser humano. Mas eu sempre tive a sala de aula, assim, por trás. Eu sou apaixonada por educação, sou apaixonada por arte, apaixonada por literatura. E parei de voar depois do 11 de setembro, que foi uma coisa muito forte na minha vida. E comecei a dar aula em São Paulo. E foi minha grande paixão. Dei aula por muitos anos. Assim, comecei no kindergarten bilíngue em São Paulo. Dei aula para middle school, né, que é o Fundamental 2, e acabei no ensino médio, que é, assim, a minha grande paixão, trabalhar com adolescentes de ensino médio. Deus Quando não são os seus adolescentes, é outra coisa. Deus que me defenda! Verdade, Quando não são os seus adolescentes, É mais assim, eu me dou fácil, super né? bem com os adolescentes dos outros. Em sala de aula, é uma outra relação. E eu trabalhava com a coisa que eu mais amava, que era literatura, assim, era uma coisa fantástica. E depois de um tempo, eu ainda me reinventei novamente. Eu fui ser fotógrafa. Eu trabalhei com fotografia, legal. uma Muito boa legal. época da minha vida. Fiz muita festa, muito aniversário, muito evento corporativo e fazia ensaio sensual no Brasil. Que legal. Que era uma coisa incrível que eu amava. Nossa. Aí a vida diferente, fez assim, Estados Unidos. E chegando lá, eu tentei fazer um pouco de fotografia também. Mas da onde eu estava nos Estados Unidos tinha uma pegada um pouco mais conservadora. Então elas não faziam ensaio sensual. Foi muito difícil eu conseguir algumas pessoas para fazer. Então, acabei parando de trabalhar e fiquei com as crianças, enfim. Que também é uma reinvenção. Claro, porque você sim. ficar em casa depois de trabalhar a vida inteira... É verdade. E eu lembro que eu ia escrever nos formulários, assim, né? Tipo, profissão. Eu colocava gerente familiar, porque é uma profissão.
É isso E aí. eu comecei a colocar Pô, minhas amigas, gostei. pô, gostei, gerente Gostei. familiar. Porque é uma profissão super mal paga, né? É. E que te 34 consome, horas por dia, não e que tem te férias, consome. nem licença. Mas absolutamente. foi uma reinvenção muito difícil. Porque uma pessoa que sempre foi muito produtiva, sempre muito ativa, de repente parar total. E quando a gente veio para cá, a Paty me fez o famoso convite. Eu estava lá nos Estados Unidos ainda e a gente conversando. Ela, vem trabalhar comigo. Eu falei, mas Paty, eu nunca vendi um sapato. Ela, eu te ensino. E foi uma curva de aprendizado muito grande, né? A gente está 1 ano e meio juntas. O começo não foi fácil, assim, a gente aprende de uma maneira muito dura em vendas, né? Porque você cai e levanta, cai e levanta. Verdade. Só que também é uma coisa que quando você pega o jeito, é muito bacana, né? difícil soltar, porque no né? fim, é você lidando com gente, que é uma coisa isso. que eu gosto muito. Assim, apesar de eu ser mais séria, mais calma, assim, mais tranquila, eu adoro essa coisa de Mas lidar alguém com aqui gente. não é tranquila? Sério? Eu não entendi esse Só eu. Eu comentário sou dela. super, Vocês entenderam? super. Eu que sou não séria, entendi eu sou a esse séria do comentário. grupo, Eu não gente. entendi esse comentário. Mas enfim, tudo Mas bem. Olha, enfim. não é o que dizem que eu sou mais séria, mas tudo bem. Não, eu não sei, mas eu acho que é uma questão assim, cada uma lida com as pessoas de uma maneira É diferente. brincadeira, Tati, você né? é mesmo mais Agora, assim. tem uma outra pegada da minha reinvenção também, eu com os meus aspectos psicológicos, né? Que eu sempre falei que eu nunca ia trabalhar com imobiliário. É. Porque minha mãe é corretora de imóveis no Brasil. É verdade, a mãe A dela vida tem. inteira. E aí vem naquela pegada muito louca de, não, eu vou fazer tudo diferente da minha mãe, eu não vou ser igual a minha mãe, eu não vou ser igual a minha mãe. E aí, quando eu me tornei corretora, assim, no fim, foi difícil. Falar, poxa, tô fazendo o que minha mãe fazia. E aí eu comecei a me aproximar muito dela. Porque no começo, assim, as grandes dificuldades que eu tinha, mãe, e aí, ó o que aconteceu? E ela vinha com toda a sabedoria dela, de Bacana. 40 anos de mercado imobiliário em São Paulo, de altos e baixos, enfim. E no fim foi fantástico, porque hoje eu tenho uma noção dela muito maior do que eu tinha antes. E é Legal isso, são ciclos, né? Você vai, você volta Legal isso. e acaba se reconectando É. por um outro motivo que você nunca imaginaria, né? Que é a Exatamente. questão da profissão que ela sempre teve e que você falou não e de repente você se vê na mesma posição e aí você acaba se conectando com ela de uma forma diferente, de repente resgatando alguma coisa que ficou ali perdido no meio do caminho, né? Assim, mas o que eu acho super importante quando você se reinventa, ainda mais na nossa idade, né? Se reinventar aos 20, 30, eu acho mais fácil. diferente. Quando você chega nos 40, nos 50, você começa a diferente. questionar. É. Né? Você tem que ter eu pelo menos vejo assim, aquela positividade de, poxa, eu tô aprendendo, meu cérebro tá funcionando. Eu acho que é Uma tô aprendendo humildade coisas também, novas. né? Eu acho que isso, humildade isso. Humildade. é Acima de fundamental. Acima de tudo. Acima de Fundamental. tudo. Tem que Quando ser. a gente, todos os dias, mas quando a gente recomeça em outro país, profissionalmente, todo mundo tendo um background, a gente precisa ter humildade. E até humildade até com a sua história. Sim, Exatamente. Com a minha história. Você reconhecer claro, que o reconhecer percurso... que outras você também não tem e vai aprender coisas novas. né? E eu tento, pelo menos no meu trabalho, trazer isso que eu amo, né? Então eu saí com uma cliente outro dia e eu mostrando a cidade, ela, nossa, mas você explica de uma maneira tão gostosa, porque eu conheço a cidade pelas vias históricas, né? Então eu falo, olha, aqui foi um palácio, que não sei o quê. Então eu tento trazer Bacana. essa paixão por arte, por história que eu tenho, até nas visitas que eu faço nas casas. Sim. Então você acaba tendo que incorporar um pouquinho de cada coisa que você teve, né? verdade. Ao longo da sua carreira. Você sabe que eu trabalhei com vendas mais de 25 anos, né? A área comercial. Depois eu me especializei na área de relacionamento ao cliente, que é um pouco que a Patrícia fala, né? Desse acolhimento que eu faço, que é natural mesmo, acho que é de tanto tempo trabalhando. Mas eu estava vivendo uma vida, imagina, de gerente familiar, principalmente quando a gente estava aqui morando, vinha e voltava e fomos para buscar as nossas mães, para vir definitivamente com o planejamento que a gente estava fazendo. Até quando foi eu que te descobri no Instagram, porque eu falei, não, a gente precisa de algumas informações fiscais e tudo, e apareceu essa moça com esse óculos, com esse sorriso, eu falei, gente, eu adorei ela é demais, fala assim, dessa energia, a Patrícia tem uma energia incrível, né? E aí eu comecei a seguir e tal, e nós fomos e veio o Covid, nós ficamos presos ali, e a gente estava fazendo um exercício do planejamento de vir, trouxe a minha sogra para morar com a gente, e o outro passo era a minha mãe. E o Covid veio e trouxe a minha mãe logo assim. Então ficamos todos naquela casa, na minha casa. E aí ali foi um momento bem complicado, porque elas que moravam sozinhas, tendo que se adaptar a nós. E ao contrário E nós, também. e tínhamos a casa Vice-versa. só nossa, com elas, cuidadora, empregada, né? Tudo. Muita gente na casa quando a gente não estava acostumado.
e que foi ótimo. Mas num dado momento, eu quando trabalhei na Sodexo durante tempo, era a empresa que eu trabalhava, e depois quando eu saí, eu comecei a fazer consultoria de viagem, porque eu sempre viajei muito, e os amigos diziam, faz essa viagem pra gente, monta esse roteiro pra mim, faz não sei o quê. E em um dado momento eu comecei a trabalhar com isso, de um jeito muito informal, mas foi muito bacana. E, de repente, com elas em casa, eu já não conseguia mais fazer isso e estava ali fazendo gestão da casa, literalmente, preparando a nossa mudança para cá. E é muito louco, assim, porque eu sempre tinha uma vida agitada, trabalhava 17, 18 horas por dia, avião para lá e para cá, ponte aérea, era muito trabalho. E você vai fazendo isso assim, né? Caraca, aí você começa a duvidar até da sua capacidade. Pô, será que eu não sigo para mais nada? Exatamente. Mas eu tinha que respeitar o tempo de não trabalhar em outro local, por uma questão da empresa e tudo. Você vai questionando algumas coisas. E o que foi bom, sem querer, foi preparar um pouco... Eu falei do ritmo no outro podcast e tem a ver com isso, que sem querer eu acho que tudo foi se encaminhando para reduzir o ritmo, sabe? Você passa... Você já passando por sem fases, querer, lá né? no Brasil ainda, nem falava disso aqui. E aí, pronto, viemos, na verdade, assim... Estávamos nessa questão, fiz a jornada, viemos para cá, contribuía lá no grupo, gostava muito de fazer isso. Foi uma coisa muito interessante, porque a Bia, na Jornada Portugal, quando as turmas terminam, nós criamos um grupo para cada uma das turmas. E a Bia sempre era a pessoa mais participativa desse grupo. Porque eu quero morar em tal lugar, esse lugar é bom. Lá estava a Bia. Porque eu já conhecia ajudando. Portugal. A Bia tem essa generosidade. É uma característica dela. A Bia é generosa. Generosa no conhecimento, generosa no acolhimento. Eu falava, pô, Bia, a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Para você estar mais perto das pessoas. Um dia ela me ligou, você me ligou. Tudo bem, eu tô não sei o quê. Eu falei, Patrícia, você tá me ligando? O que aconteceu? Ela... Eu quero te fazer um convite. Eu me lembro. Eu lembro no dia, assistindo o Instagram da Paty, o dia que ela foi almoçar ou jantar com você no Porto. Lá no Vino. E fez o convite. Foi. Eu lembro como se fosse hoje isso, aqui. Assim, foi muito legal. Eu assim, mas como assim? Aí eu assim, gente, eu vou voltar e eu me conheço. Eu sou assim, eu tô aqui quietinha, mas se eu for, é pra eu ir com o meu gás, porque eu sou assim, eu sou intensa. 880. 880. E meu marido fala, perdi a mulher. Você lembra ele? Ele assim, agora que eu peguei de volta, ele falou, perdi a mulher. Mas ele fica feliz, mas que ele sabe que eu gosto, né? E assim, ainda a gente é muito jovem, eu tenho 54 anos, né? Ainda tem muito para produzir. E eu acho que a gente vai se adaptando, né? Mas foi difícil para você? Imagina, você veio de grandes empresas, você recomeçou... Nós trabalhamos numa estrutura, imagina, comparando com o Sodexo, é uma empresa né? familiar, não é? Como é que foi essa coisa de você trabalhar numa área que você nunca trabalhou? Imobiliário, você nunca foi corretora? Nunca. Mas eu acho que assim, comercial e venda é venda. Quem vende qualquer coisa, né? O produto é que vai se adaptando, né? Agora, assim, foi muito interessante, e isso tem a ver com o que você falou de acolhimento e tal. E eu sempre olho o cliente quando liga... Eu nunca estou olhando o que ele vai comprar, sabe? Eu gosto de olhar para ele. Eu também. Então, eu acho que isso me conecta muito rápido. Eu não sei, e as reuniões de briefing que eu faço, eu lembro quando eu comecei, eu perguntava aqui, Tati, eu acho que eu estou demorando muito, porque eu fico 40 minutos com eles. Ela, Bia, muito tempo. Eu falei, mas eu não consigo desligar, porque eu vou criando, sem querer, eu já vou fazendo isso. Quando eu me vejo... Olha, a gente tem que desligar, a gente já está falando há 40 minutos. E é uma coisa tão gostosa de fazer. E esse trabalho trouxe uma coisa que nossa, é maravilhosa, que eu gosto de fazer, que é o relacionamento, é conhecer gente. Como a gente conhece gente de perfis diferentes, com histórias diferentes. Você sempre falava de histórias, de conectar. Cara, é isso mesmo. Eu acho que assim, eu sempre te agradeço de novo. Foi maravilhoso. Olha só, é muito engraçado, né? Porque a gente vira mesmo, por isso. Quando a gente muda de país, a gente se salva em muitas coisas. Né? Todo mundo chega aqui com suas buscas, né? Com seus anseios. E quando a gente sai, a gente consegue recomeçar. Eu tive mesmo isso. Muito bom. A mesma coisa que a Bia. Eu olhava, eu falava assim, cara... Eu dei tão certo no Brasil, né? Eu tive tantas coisas boas, eu comprei empresas, eu vendi empresas, eu montei empresas e eu não vou conseguir fazer nada aqui. Como? Eu tinha tanta certeza,
que eu entreguei a minha empresa no Brasil. Eu entreguei a minha empresa lá. Porque eu falei, não, eu recomeço. Como se fosse quando eu fácil. cheguei aqui, que você olha o mercado... É outro tudo. É outro tudo, né? E você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu não achava. Eu não achava, né? eu não achava o quê? Eu não achava o quê? Eu não achava o quê? E sabe que um ponto que é muito difícil? A gente não conhece ninguém. Não. Exatamente. A gente não conhece ninguém. Você pode ser super boa, Patrícia, não sei o quê, que era conhecida no meu mercado, mas aqui você vira ninguém na fila do pão. É verdade. Ninguém te conhece. Ninguém te conhece. Você vai trabalhar num mercado que você não conhece. É. Que valor que você tem para o mercado português? Você pode ser assim, super master blaster das galáxias lá. Eu conheço super master lá, mas e aí, aqui? É isso. O recomeço é muito duro. E aí é de novo a questão da humildade. Eu lembro que eu escutei de uma escola uma vez, que assim, antes até de eu começar, eu falei, então, eu fui professora a vida inteira, adoro dar aula. E ela me falou, se fosse de matemática, história, ok, só que você dava aula de português. O seu português aqui é diferente da nossa. não vale pra gente. Isso não é ruim, tá certo? Uma professora, uma portuguesa não daria aula de português no Brasil. Não é xenofobia, não é nada disso. Não, até porque o seu português, né? gramaticalmente, eu não posso estar eu numa sala de aula dando aula de português, porque a gramática brasileira é diferente da portuguesa. Totalmente diferente. Mas aquilo pra mim foi um soco no A estômago, fonética né? é diferente. Assim, foi muito difícil falar, a minha carreira acabou. Eu não posso mais ser professora. E foi muito duro. E aí é que você começa esse recomeço e essa reinvenção. A gente tem que se reinventar como ser humano. Literal. Como ser humano. Olha só, eu tinha uma empresa de internet no Brasil, uma agência, mas eu não tinha nem Instagram nem Facebook. Eu lembro eu ligando para funcionário. Vem cá, como é que eu faço? Que é um mundo diferente, né? Cara, eu era diretora comercial. Eu não estava na mão na massa, eu não estava na operação. E Você nunca aprende. pensei nisso também. E como você aprende tudo isso, né? A tecnologia avançando e você tendo que não esquecer que você tem que fazer essa parte que é mais humana, mas ao mesmo tempo você tem que estar ativa nas redes, você tem que... Isso tudo ao mesmo tempo. A gente, nós quatro, falando aqui de nós quatro, né? Todas nós nos desafiamos muito no imobiliário, muito no projeto. Todas vocês estão muito entranhadas no Vou Mudar para Portugal. Vocês não são consultoras do imobiliário, vocês fazem parte do projeto desde sempre. A Tati é desde antes, né? Ela tem uma relação com o Gui, né? Os dois têm um casamento intelectual ali. Não, eu lembro que assim, quando você criou a jornada, você me ligou, eu estava lá nos Estados Unidos, você falou, Tati, eu vou fazer isso, né? Eu falei, fantástico. E você falou, faz a jornada, me ajuda a pensar nela. Então eu lembro que eu acompanhei aquela jornada e você falava, e aí, você gostou da aula? Você estava pedalando. Eu fazia ginástica acompanhando a jornada. E aí eu falei pra ela, assim, tipo, ela fazia a jornada, me ligava, e aí, o que você achou? Me dá um feedback. Então, essa construção, né? Eu acho que eu comecei a seguir você tinha 20 mil seguidores. Então, a gente não tem como não fazer parte. Não tem como não fazer parte. E é um desafio para todas nós. E sabe o que eu acho, assim? Como a gente gosta do que faz e a intensidade é conciliar o desafio, é conciliar também o que você tem a casa com esse trabalho que a gente tem um trabalho que é intenso, não tem hora, é 24 horas, é domingo, sábado. Gente, a gente trabalha... Muito. O telefone é 24 horas. E tem uma coisa, as nossas relações com as histórias. Como que como por sermos imigrantes, o quanto a gente se conecta com os nossos clientes que são imigrantes. Então a gente entende e a gente se embaralha nas histórias, sofre com os ancestrais. Tem alguém que sofre. Agora falando em sofrimento. Alguém que sofre. A pessoa que mais sofre, todas nós. Mas a Caterine sangra. A Caterine sangra. Olha só, conta pra gente um pouco da sua reinvenção profissional. Que momento que você estava no Brasil, que momento que você vivia antes e quando você mudou? O que você pensou? Eu já mudei tantas vezes. Não, quando você mudou para Portugal. Para Portugal. Então, quando eu mudei para Portugal, eu sou nutricionista de formação. Então, eu fiz todo o caminho que a Paty ensina pra gente na jornada. E fiz a revalidação do meu diploma, fiz a prova, fiz a entrevista, tudo bonitinho. Eu falei, bom, vou trabalhar como nutricionista, porque como eu tinha o Matheus, que era menor, e a gente não tem essa estrutura que às vezes a gente tem no Brasil de ter uma pessoa em casa para ficar com teu filho quando você estiver trabalhando. Eu falei, vou fazer meus horários e vai dar tudo certo. E aí eu meio que quebrei a cara, porque quando eu cheguei eu descobri, apesar de ter quase 30 anos de conselho, como nutricionista e cadastrada no Conselho de Nutrição, eu descobri que aqui
Mesmo você vindo com esse background, eu tinha que fazer estágio novamente. Nossa. Aí eu olhei e falei assim, gente, agora eu já vou fazer 50, mas com 49, 48 anos na época, né? Vou começar de novo, fazer estágio. Falei, não tem sentido isso. Para depois, eu falei, não quero. Não vou fazer isso. Vou ter que começar de novo. E aí um dia, vocês não vão acreditar, eu fui no shopping fazer unha e encontrei a Patrícia. Sério? Você com esses encontros em shopping. Mas assim, como eu moro perto da Patrícia, enfim, eu já tinha visto, falava com ela de vez em quando. Eu falei assim, Patrícia, poxa, não consegui, vou ter que fazer estágio de novo. Eu até perguntei se você conhece algum médico, alguém. Aí eu falei assim, eu não aguento mais ficar em casa, porque senão eu não vou conhecer ninguém. E justamente eu acho que a gente acaba nesse ponto. Eu preciso conhecer pessoas, eu preciso fazer vínculos e criar a minha vida aqui, né? Estabelecer a rotina, exatamente, de acordar, tomar banho, levar o filho para a escola e vou trabalhar. E aí, a nossa rotina, seja ela qual for, malhar, entendeu? Mas criar a nossa rotina, essa coisa de ficar... Às vezes, né? Você tem a sorte de não ter um marido em casa. Então, mas aí eu vou falar... todas nós aqui temos um marido em casa. Mas quando a gente tem marido em casa, a gente ainda tem que fazer mais coisas dentro de casa. Não, aí é pior. Né? Então, eu tinha um tempo mais ocioso do que as pessoas que... Quer dizer, eu tinha um filho, mas o filho estava na escola. O que eu faço durante aquele dia inteiro em casa? E aqui, gente, nem tem shoppings assim, mega plásticos pra gastar, tá? Não tem. Nem pra passear, não tem Saara, não tem Iguatemi, não tem shoppings maravilhosos, não tem nada disso. Tem o Target. Não tem Target, não tem Walgreens, não tem nada disso. Não. E mesmo se tivesse, vai chegar um momento que você também já cansou daquilo. Não entende? E aí eu falei, Paty, me ajuda, o que eu posso fazer? Aí a Paty, vem trabalhar comigo, vem experimentar. E assim, aí ela falou, me fala um pouco do que você já fez na sua vida e tal. E aí eu comecei a conversar, porque eu também tenho um background na hora de comercial. Sim, eu sei. Porque eu trabalhei também na Sendas, enfim, no Shoptime, na Farmalife, gente, Casa Sendas. Você percebeu que a galera aqui é antiga, né? É Jurássica. Não, Sendas. Você tá brincando? Não. Eu estudei com a Lu, quase sabia? quase mesmo. Não, Sendas, quem é do Rio de Janeiro? Não, olha, Sendas já se reconheceu. Sim. Então, as águas de Portugal vão deixando a gente mais nova, vocês estão vendo, né? Mas, as águas geladas, é que você entra na água do mar, ela faz um colágeno na hora. Água fria no inverno, uma delícia. E assim, um ponto muito importante dessa minha jornada toda, até chegar aqui onde eu tô, com a Patrícia, é que durante um período da minha vida, lá no Rio de Janeiro, eu fiquei paralisada durante um tempo, porque depois de um assalto eu tive síndrome do pânico e foi no trânsito, né, que eu fui assaltada com aqueles motoqueiros que passavam, quebravam. E eu parei de dirigir. Eu fiquei anos sem dirigir. Eu tinha um medo horroroso de pegar o carro, porque eu ficava naquela aflição de ficar olhando para todos os lados para ver se alguém ia vir, se estava passando uma moto do meu lado, se tinha algum menino no sinal. E quando eu cheguei aqui, parece que essas amarras foram desatadas e eu consegui... Você se libertou? Me libertei, eu consegui ter a minha vida de volta, pegar a minha vida, o controle dela. Que bom, né? Isso, porque a gente, quando a gente tem medo, a gente não consegue perceber. A gente não tem tudo na nossa mão. Sim. E engraçado que eu fui começar numa profissão que eu não tinha a mínima noção, né, do que eu ia fazer, mas eu gosto de pessoas. Isso já é um ponto positivo. Eu me retrato, eu penso em tudo que aquela pessoa está passando. Eu tenho compaixão por aquela história e eu vou querer ajudar ela de qualquer forma. E eu penso que nessa profissão, se a gente não tem esse olhar, a gente nunca vai conseguir... Não, a gente vira um corretor qualquer. Exato. E a gente cria realmente um vínculo com essas pessoas que a gente ajuda. Boas histórias que tem os mesmos sonhos que a gente teve em determinado momento. E eu me sinto, e eu acho que isso que foi legal na Paty, porque a Paty, eu sempre falo isso pra ela, você consegue enxergar nela que ela realmente quer ajudar a pessoa. Claro, existe um trabalho, a gente está aqui mundo paga boleto, é uma empresa. Não existe Coca-Cola normal.
Mas ela realmente, a gente vibra aqui quando a gente consegue, é quando isso uma mesmo. família chega, quando a gente consegue achar exatamente o que ela quer. Que ela fica feliz. Exatamente. E assim, voltei a dirigir como nunca, né? Viu? Ai, Porque Agora que eu não vou viagem agora sem dirigir. eu vou pra tudo que é lugar, né? A gente Como roda que foi o muito. desafio? Você chegando aqui com um pânico e começar a trabalhar num trabalho que Exigia tem que o que eu andar. não fazia. Então, Como é que foram as primeiras visitas? antes de eu começar, porque no Brasil eu já tive época de motorista, época Sim. que eu dependia do meu marido para ficar levando e tal. Eu falei assim, agora eu conto comigo ou conto comigo, porque o marido não está aqui sempre. É você que tem que... Eu tinha que levar meu filho para a escola, eu tinha que trabalhar. Então eu falei, eu vou botar isso para trás de mim, acabou. Isso não vai mais me dominar. Foi uma chave que E você aí precisou foi mudar. exatamente. Legal. Aí assim, no início eu tinha um certo receio, mas a partir do momento que uma visita foi acontecendo, a segunda, a terceira, e eu fui vendo que a gente podia deixar A bolsa, literalmente né? a bolsa dentro do carro e que nada ia E tá com o acontecer. telefone Isso. assim, né? Tipo, Gente, no não, sinal. não tem problema nenhum. Eu filmo tudo, Eu também passo ando, nas é isso ruas, mesmo, é deixo tudo dentro do carro, nada acontece. É. O medo acabou, aquilo ficou para trás. Que bom. E assim, eu tenho uma gratidão assim enorme, assim, pela chance que a Paty deu, assim, de coração. Eu tenho mesmo, eu falo também. para ela, eu acho que a Patrícia, assim, ela é uma pessoa muito boa de coração e ela ajuda mesmo a gente, assim. E a gente fez um Achei grupo... que era só eu, né? Ainda bem, ó. Gente, peraí que eu preciso chorar também. Não. Deixa eu chorar. Ai, Deixa gente. eu me emocionar. Assim, As histórias são as nossas gente histórias. é uma família aqui, assim. Tem a verdade. Fernanda que vocês não estão vendo que tá aqui, mas Ah, é a nossa produtora, É a nossa diretora. É a cabeça de tudo isso. É que É fala, nossa- gente, que tá chorando, que tá chorando. Tem o Manu aqui também, Esse gente. não tá chorando, Então, assim, Não. ele não tá chorando, gente, mas olha... É querido demais. É, o trabalho que amor tem de por trás pessoa. dessas câmeras, Exatamente. né? Tem o Gui que não tá aqui, mas que também é uma pessoa maravilhosa. Assim, Valentina os filhos de Jones é uma todos família que estão aqui, mesmo, a gente se ajuda. Então, assim, qualquer problema, a gente tem que entender que aquelas pessoas que a gente tinha no Brasil, o primo, a tia, não estão aqui com a gente. Então, quando a gente precisa de uma pessoa, de uma mão, são eles Somos que nós, estão somos aqui, que vão nós, ajudar a é gente. verdade, somos Nós vamos nos ajudar. E você que está aí, quando vier, nós também vamos te ajudar. Ai, vamos. Aqui Então, é ninguém isso larga a aí. mão de ninguém, isso Não é verdade, larga. viu, gente? É verdade. E é que a palavra da gente é gratidão mesmo. Eu acho que é o que resume. E eu quero retribuir tudo que fizeram por mim. Eu quero ajudar você que está aí, a mim também. É isso aí. É isso. É isso. Gente, olha, não tenho muito o que falar, mas enfim, primeiro, muito obrigada. Parem com isso. Nada. Porque olha só, não tem diferença nenhuma. É que nós somos parecidas nisso. A gente é Na manteiga, verdade, nós nós só cruzamos, eu só cruzei antes de vocês. É. Mas as dificuldades são as mesmas. Sim, Isso que isso você é verdade, falou é uma isso coisa é que me verdade. atormentava muito. Eu falava, caramba, como é que eu não vou conseguir? É. O que eu vou fazer para que eu vou fazer? sobreviver? É que se reinventar, você tem que pensar de outra maneira, né? Quando você se reinventa profissionalmente, isso eu descobri uma vez conversando com uma amiga minha, que ela dizia, a minha filha vai ser professora, porque ela gosta de cuidar. Aí eu falei, peraí, muda a perspectiva, veja no que ela é boa. É isso. Antes de escolher a profissão, né? Porque eu fiquei muito presa, assim, numa época com culpa. Pô, eu não parei em nada, eu não dei certo em nada. Eu fui comissária, eu fui professora, eu fui fotógrafa, agora eu trabalho com imóveis. Falei, cara, não é isso. São Veja no que ciclos. você é boa. Ah, eu São sou boa em ciclos. cuidado. Eu posso fazer essa gama de coisas. É isso. Ah, eu sou boa em análise. Eu sou uma pessoa muito analítica. Que tipo de profissão que você pode fazer com... Ah, eu sou professora, você pro resto da vida. Não necessariamente. Antes também sou descobre o que você professora, gosta viu? Sabia? e no que você é boa. Porque aí você consegue se reinventar. Eu concordo verdade. com você. Porque se Tati. você fica, não, eu só sou professora, eu só posso ser isso. Cara, uma E pessoa mudar que de gosta país de vai cuidado, exigir que a gente se reinvente. E Vai que a exigir. gente não se cobre também. Exatamente. A gente tem que saber que tudo são momentos, são obstáculos que a gente vai passar e que a recompensa vem. Mas devagarzinho, sem querer atropelar. E a gente vai chegar lá. Que a com gente não tem a certeza. condição que a gente tinha muito rapidamente. Que a gente recomeça. Claro, mesmo, né? claro. Que a gente vai pegando o ritmo, É uma né? curva Vai de retomando. aprendizado. A primeira vez que vocês sentaram para falar com uma imobiliária Nossa. foi uma dificuldade. Nossa. Uma coisa, eu nunca Cliente. passei, mas vocês passaram algum preconceito? Não.
por ser brasileira? Eu nunca. Não. Sabe por quê? Eu acho que a gente tem que Eu nunca entender que a gente, para ter respeito, a gente tem que respeitar o outro. Então a gente não pode achar que porque a gente lá no Brasil de repente tem uma metodologia, uma maneira de chegar mais rápido que aquilo, que a gente sabe mais ou que a gente é melhor, Isso é e perfeito. que a gente vai chegar para o outro e vai querer ensinar da maneira Não, certa de a jeito fazer. nenhum. Não, você tem que respeitar a maneira dele. Eu acho a que maneira que o povo... as abordagens isso, que a gente Katia. fazia com a Exatamente imobiliária, isso. as abordagens no outro, é o ritmo diferente, a forma. Principalmente, por exemplo, aqui, eu não sei, mas lá no norte, quando eu dizia, né? Eu falei assim, olha, qual é o nome da empresa, parceira? Nossa, que engraçado. Todo eles e eu dizia, não, a gente está. Quando você vai apresentar, fala, olha, a gente muito humilde, muito. Você pode me ajudar? Era sempre nessa linha, a gente está chegando aqui agora no norte. Eu também. E isso eu acho que a gente teve portas super abertas, assim. Eu acho que a gente tem postura, que, né? a postura que você tem diante do outro, Faz toda a respeitando diferença. o trabalho do outro, Faz diferença. mesmo que você vai com o seu jeitinho. Você pode ser a rainha no Brasil, a rainha da cocada no Brasil, mas chegou aqui, você está recomeçando. Então, baixa Humildade. para falar, Humildade. humildade. Exatamente isso que você falou. Respeitar o processo do outro, sabe? Isso é uma coisa muito importante, até para se dar ao respeito, ter respeito e se dar ao respeito. É isso. Eu, particularmente, também nunca passei, desde quando cheguei. Não. Eu não tenho o que falar. Nem eu. Nem de assim, alguém grosseiro. Não. Mas se é grosseiro, não é porque eu sou brasileira. Eu vejo assim, tá? Assim, não é porque eu sou brasileira, é grosseiro porque é grosseiro. É isso. É a pessoa que é isso. grosseira. E E vai ter tem grosseiro no no mundo Brasil, inteiro. vai ter nos Estados Unidos, vai ter em qualquer no lugar. mundo inteiro. Exatamente. Ai, gente, muito Muitas bom. Hoje foi dia de emoções, emoção. Hoje é dia de emoção, hein? Podcast de emoção esse, nossa. E a Fê aqui atrás também, que ela não aparece, mas é a cabeça, Depois vocês a vão cabeça conhecer a Fê. criativa por trás de tudo isso. É verdade. Ai, tudo isso. Verdade. Inclusive Obrigada. o nome é dela. Meus queridos, mais um episódio do nosso podcast Portugal Por elas. por Elas. Um beijo, até o próximo.